Olá pessoal, professor Neno, professor de Física. Estamos aqui mais uma vez para gravar uma videoaula sobre dilatação térmica. Só que dessa vez nós vamos ver uma aula sobre dilatação dos líquidos. Quando a gente viu nas últimas aulas sobre dilatação térmica, a gente viu linear, superficial e volumétrica. A dilatação líquida, ela é a parte, porque ela é um pouco diferente, os líquidos. Então, mais principalmente a água, porque a água, ela faz o inverso dos outros tipos de dilatação. Lá, na dilatação linear, superficial e volumétrica, quando a gente aumenta o calor, a fonte de calor, há uma dilatação, diminuindo a uma contração. No caso do líquido é diferente. Quando a gente baixa a quantidade de calor, o que vai acontecer? Vai haver uma dilatação. Ele faz o caminho totalmente inverso. Então, é bem pequenininho, é uma explanação bem pequena. Nós vamos fazer através dos slides. Logo após os slides, eu vou pegar dois exercícios do livro de vocês, da parte 53, que já estão respondidos. Vou só melhorar um pouquinho para mostrar para vocês como se resolve quando se trata de dilatação dos líquidos, ok? Então vamos lá. Então pessoal, antes da gente entrar na dilatação dos líquidos, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre temperatura, sobre o conteúdo que já foi visto. Então o valor da temperatura está associado ao nível de agitação das partículas do corpo. Quanto maior a temperatura, mais energia cinética terão as moléculas do material. Então quanto maior a temperatura, mais movimento terão as partículas, as moléculas desse material. Okay? As moléculas dos corpos estão em constante movimento, em constante vibração. A energia de movimento que elas possuem é chamada de energia térmica. Okay? Então, as moléculas de qualquer corpo estão em constante movimento, em constante vibração. Aqui dá para a gente observar aqui, ó, frio e calor. Dependendo de frio e calor, essas moléculas estão em movimento, em constante vibração. A energia de movimento que elas possuem é chamada de energia térmica. Ok? Equilíbrio térmico. Dois corpos em contato físico estão em equilíbrio térmico quando o fluxo líquido de energia entre eles é nulo. Quando isso acontece, a temperatura dos dois corpos é a mesma. Então, o que é equilíbrio térmico? É quando o fluxo líquido de energia entre eles é praticamente nulo. Ou seja, uma transferência de calor de um corpo para outro. O equilíbrio térmico é uma tendência natural. É quando você mistura, por exemplo, café quente com leite natural. Você vai ter a partir daquele momento você vai ter o quê? A tendência a ter um equilíbrio térmico. Os dois corpos vão ficar com a mesma temperatura. Isso é chamado de equilíbrio térmico. Lei zero da termodinâmica. Se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico, com um terceiro corpo C, eles também estarão em equilíbrio térmico entre si. Então, se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico, se a gente colocar um terceiro corpo, o que é que vai acontecer? Esse mesmo corpo, terceiro corpo, vai estar em equilíbrio térmico entre si. Isso é a lei zero da termodinâmica, no qual será nosso estudo a partir das próximas aulas. Bom, a gente viu a descoberta dos termômetros, né? Os termômetros são os instrumentos usados na determinação da temperatura de um corpo. Um termômetro comum deve ter uma substância termométrica que varia seu volume ao sofrer alguma variação de temperatura. Como o mercúrio, por exemplo, é uma escala que registrará o valor correspondente da temperatura. Então aqui nós temos vários tipos de termômetros. Termômetros para ambientes, termômetros industriais e termômetro clínico, ok? Então nós temos vários tipos de termômetros que servem para medir a variação de temperatura de um determinado corpo. Para medir temperatura usamos grandezas termométricas. O volume de um líquido, o comprimento de uma barra, a resistência elétrica de um material, o volume de um gás mantido a pressão constante. Então, para medir essas temperaturas, nós vamos usar o quê? Grandezas termométricas. Aí surgiu as escalas termométricas. Nós trabalhamos com 3 escalas termométricas. Existem mais, mas as mais importantes para o nosso estudo são elas: escala Celsius, escala Fahrenheit. Escala Celsius, Under Celsius, sueco. A escala construída tomando como referência a temperatura do gelo fundente com o primeiro ponto fixo e a temperatura do valor d'água em ebulição atribuído para os dois pontos, 0 graus Celsius, no caso do gelo, e 100 graus Celsius a água em ebulição, ok? Então nós usamos no Brasil a escala Celsius.
A maioria dos países europeus usa-se o que? A escala Fahrenheit, Daniel Gabriel Fahrenheit. Existem várias versões para a construção da escala Fahrenheit, mas nenhuma delas confirmada. Porém, sabemos que nesta escala, o ponto de gelo e o vapor d'água em ebulição são registrados com os valores. Ponto do gelo, 32 graus Fahrenheit, e o ponto de ebulição da água, 212 graus Fahrenheit. A terceira escala é chamada de escala Kelvin, em homenagem a William Thomson, Lord Kelvin. É a escala oficial do Sistema Internacional de Unidades, admitida para uma temperatura termodinâmica onde o valor correspondente ao gelo fundente é 273,15 Kelvin. E para o vapor d'água em ebulição é 373,15 Kelvin. É também chamada de escala absoluta ou científica, pois define como 0 Kelvin, ou zero absoluto, a temperatura teórica em que as partículas que compõem o corpo estariam paralisadas. Ok? Então, temperatura em Celsius, temperatura em Kelvin. Se eu tenho temperatura Kelvin e quero transformar em Celsius, só partindo dessa forma aqui, ok? Aí nós temos as conversões de escala, né? O que é conversão? É quando você está numa escala e vai passar para outra. Então essas conversões de escala, a gente já até viu nas aulas anteriores, né? Considerando os 3 termômetros, marcando a temperatura de um líquido com valores Celsius, Fahrenheit e temperatura, podemos montar uma proporção entre as duas ou entre as 3 escalas, ok? Então, nós temos aqui, ó, temperatura Celsius, temperatura Fahrenheit, tá? Que é a simplificação dessas 2 escalas. Aí nós entramos na dilatação térmica. Quando aumentamos a temperatura de um sólido, ele se dilata. Então, nós temos um exemplo. Eu não consigo desatarrachar esta porca. Eu consigo. Então, o que é que colocou uma temperatura aqui diferente. Então, nós temos o que? Dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumérica, dilatação dos líquidos e dilatação da água, ok? Então a dilatação ela existe no dia a dia na nossa vida, tá? Aqui, por exemplo, nós temos um pedreiro fazendo o concretamento aqui de uma determinada área, dá para perceber aqui que aqui a junta de dilatação de um bloco para outro, ok? Então, elas existem no nosso dia a dia, as dilatações. Dilatação térmica. A experiência mostra que a variação do comprimento diretamente proporcional à variação da sua temperatura ao comprimento inicial. Então nós temos o que? A dilatação linear, tá? É a que mais ocorre. Então a dilatação linear, ela matematicamente, ela é expressa da seguinte forma, ó, ΔL, variação de temperatura linear final, L0, comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura, ok? Onde alfa é o coeficiente de dilatação linear, ele representa o coeficiente de dilatação linear dentro da dilatação linear. Okay? Aqui dá para a gente perceber o tamanho de uma barra, logo após o aumento da temperatura, há o crescimento dessa barra, ok? Isso é dilatação linear. Dilatação superficial, é superfície. Tá? Como é que ela é representada matematicamente? Aqui nós temos, ó, variação de volume, de superfície, tá? Aliás, nós temos aqui, ó, variação de área, variação final, variação inicial, coeficiente de dilatação superficial, que é representado pela letra grega beta, e a variação de temperatura, ok? Lembrando que o coeficiente de dilatação linear sempre vai ser representado por quem? Pela letra grega beta. E o coeficiente de dilatação superficial, ele vale 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Por quê? Porque quando fala em superfície é quadrado, tá? Dilatação linear é em linha reta, superficial é quadrado. Então, o coeficiente de dilatação linear, superficial, que é representado pela letra grega beta, ela vale 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, ok? Aqui nós temos a última, a dilatação volumétrica. E o coeficiente de dilatação volumétrica é representado pela letra grega gama. Ela vale 3 vezes quem? O coeficiente de dilatação linear. Por quê? É comprimento, largura e altura. Então, para calcular a dilatação volumétrica, nós usamos variação volumétrica final, volume inicial, coeficiente de dilatação do volume, que é representado pela letra grega gama, e a variação de temperatura. Ok?
Aqui nós temos coeficiente de dilatação de alguns materiais. Olha aqui, ó, o material está aqui, ferro, alumínio, cobre, vidro, chumbo, ouro, aço, zinco, tá? E aqui nós temos essa variação de temperatura pela ordem. O ferro, 3,0 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1, o alumínio 7,2, o cobre 5,1, o vidro 2,7, o chumbo 8,7, o ouro 4,2, o aço 3,3 e o zinco 19,9, tá? E aqui nós temos, ó, a água, você pode ver pelo coeficiente de dilatação aqui em cima, ó. Aqui todo mundo aqui, ó, é menos 5, aqui é menos 4. A água, 1,3 vezes 10 elevado a menos 4. O mercúrio, 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. A glicerina, o benzeno, o álcool etílico, a acetona e o petróleo, tá? Fazendo uma comparação entre quem é líquido e quem é sólido. Qual é a diferença de coeficiente de dilatação, ok? Aqui nós... Bom, aí nós chegamos aqui, ó. Dilatação dos líquidos, tá? Na maioria das vezes, os líquidos se dilatam muito mais do que os recipientes que eu contenho. Como consequência, poderá haver derramamento de parte do líquido contido nesse recipiente. Ao volume de líquido derramado, damos o nome de dilatação aparente do líquido. Então, olha aqui, é por isso que o líquido, quando se fala de dilatação, ele é estudado à parte, porque ele é diferenciado, ok? Primeiro, o líquido, ele não tem forma, ele é amorfo, não tem forma própria. A forma do líquido é a forma no qual está contido no recipiente. Se ele está dentro de uma panela, tem a forma da panela. Se ele está dentro de uma garrafa, tem a forma da garrafa. Se você derrama ele no chão, ele vai se espalhando, então ele toma a forma do recipiente no qual está contido, ok? Então, eles se dilatam de uma maneira diferente. Então, o volume de líquido derramado, todas as vezes que eu coloco líquido dentro de um determinado objeto e aumenta a temperatura, quando o líquido é derramado, ele é chamado de dilatação aparente do líquido, tá? Então, nós vamos calcular ele por quê? Pela forma da dilatação volumétrica. O líquido é calculado pela forma da dilatação volumétrica, que é exatamente isso aqui, ó. O volume final, volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica e a variação de temperatura. Aqui ele dá um exemplo, ó. Nós temos aqui um recipiente onde nós temos o volume inicial, ok? Ó, com a temperatura inicial. Então, a partir do momento que se aumenta, começa a aquecer, o que vai acontecer? O líquido vai extravasar, ele vai ser extravasado. Aumentou a temperatura, o líquido sobe e começa a derramar, ele extravasa. Então, isso aqui é chamado de dilatação, esse extravasamento aqui, ó, do líquido, é chamado de dilatação aparente do líquido, no qual a gente vai aprender a calcular também, ok? Ao volume de líquido derramado, damos o nome de dilatação aparente do líquido. Isso já foi visto aí, né? Só repetindo aqui. A dilatação real, ou dilatação total do líquido, é representada por isso aqui, ó, dilatação real ou dilatação total desse líquido. Ela é representada dessa forma aqui, ó, ΔV, que é a variação de volume real. Como é que se calcula? É a soma do volume de líquido transbordado, aquele que derramou, tá? Ó. Então, se eu quero calcular a dilatação real desse líquido, como é que vai ser? ΔV, que é a variação de volume real. Nós vamos pegar, somar o líquido derramado, que foi transbordado, tá? Mais a dilatação do recipiente, porque a partir do momento que eu coloco um recipiente no fogo e coloco água dentro desse recipiente, o que é que vai acontecer? Tanto o recipiente como o líquido que está lá dentro, os dois vão se dilatar, ok? Não é só a água que vai se dilatar, o recipiente também vai se dilatar. É por isso que a maioria dos utensílios domésticos, eles são feitos o quê? Do alumínio, porque o alumínio tem mais facilidade para dilatação, ok? Então, para calcular a dilatação real ou total disso aqui, nós vamos pegar aqui o líquido transbordado, tá? Ó, mais que é chamado de dilatação aparente, o líquido que derramou, a gente chama de extravasado, que é chamado de dilatação aparente, ΔVAP, dilatação aparente, mas com a dilatação de quem? Do recipiente, ok? Então, matematicamente, ele é representado dessa forma aqui, ó, a dilatação real, ΔV, volume inicial real, que é igual, nós vamos pegar ΔVAP,
que é o volume extravasado, tá? Do transbordado, mais quem? Mais a dilatação aparente do recipiente. Nós vamos pegar a dilatação, o líquido que derramou, ok? Que é chamado de variação aparente, mais a dilatação do recipiente. Nós vamos ter o quê? Uma dilatação real ou total. Aqui nós temos os exemplos, ó. A água, por exemplo. Como é que o cálculo da dilatação da água? A 4 graus Celsius tem-se o menor volume para a água e, consequentemente, a maior densidade da água no estado líquido. Então, a água ela está condicionada o quê? 0 a 4 graus Celsius. Quando a água é aquecida de 0 grau a 4 graus Celsius, as pontes de hidrogênio rompem-se e as moléculas passam a ocupar os vazios existentes, provocando assim uma contração. Portanto, no intervalo de 0 grau a 4 graus Celsius ocorre excepcionalmente uma diminuição de volume, mas de 4 graus Celsius a 100 graus Celsius a água dilata-se normalmente. Então, a gente sempre faz esse paralelo, tá? De 0 a 4 graus Celsius, quando a água começa o quê? Ela começa simplesmente a assumir um volume diferente, ok? Como ele está dizendo aqui. Aqui nós temos, por exemplo, ó, o gráfico que mostra volume e para cá nós temos quem? A temperatura em graus Celsius, ok? Então a água, ela tem esse cálculo diferente, devido ao quê? Devido a essa transformação que ela faz. Ao invés de, quando a gente diminui a temperatura dela, ao invés dela diminuir de volume, ela aumenta de volume. Ok? Então, pessoal, nós vamos levar ali pro livro, eu vou responder o exercício para vocês terem uma base melhor de como funciona isso aqui realmente na prática. Ok? Então, para melhorar o entendimento de vocês sobre os slides, eu vou pegar 2 exercícios de vocês da página 53, já estão resolvidos, tá? Eu só vou colocar aqui para melhorar o entendimento de vocês, porque lá no livro é muita informação e vocês vão ter dificuldade de entender, ok? Então vamos lá. A número 5. Flávio abasteceu o tanque de combustível do carro dele, que tem capacidade para 50 litros, numa manhã em que fazia 15 graus Celsius. Em seguida, estacionou o carro ao sol, que fez a temperatura subir para 40 graus Celsius. Mesmo sabendo que os líquidos dilatam bem mais do que os sólidos, ele não se preocupou, pois lembrava das aulas de física, prevenindo, deixou faltar 1 litro no tanque. Será que ele fez a estimativa correta? Verifique sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do combustível vale 1,0 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius. Então isso aqui, ó, é uma pergunta, um problema típico do dia a dia, ok? Vou mostrar para vocês como isso aqui acontece realmente na vida da gente diariamente. Olha aqui, Flávio abasteceu o tanque de combustível do carro dele. O carro tem capacidade o quê? O tanque do carro tem capacidade para 50 litros. Numa manhã em que fazia 15 graus Celsius. Em seguida, estacionou o carro ao sol, que fez a temperatura subir para 40 graus Celsius. Quando ele colocou o combustível, estava 15 graus Celsius. Ele colocou o carro no sol, a temperatura foi para 40 graus Celsius. Mesmo sabendo que os líquidos dilatam bem mais do que os sólidos, ele não se preocupou, pois lembrava das aulas de física. Então, prevenindo, ele deixou faltar 1 litro no tanque. Era 50 litros, ele botou 40 só. Ficou 1 litro, ele já prevenindo a dilatação. Será que ele fez a estimativa correta? Nós vamos verificar, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do combustível que ele colocou, da gasolina, é 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius menos 1. Então vamos lá, ó. Então olha aqui. O que ele está pedindo? Ele quer saber se o coeficiente de dilatação volumétrica, realmente ele deixou a estimativa que ele fez, ele deixou o espaço de 1 litro. Era 50 litros o tanque, mas ele colocou 49 litros só. Então vai ser o que? Variação do volume final. Então nós temos o que? O volume inicial. Como o tanque do carro tem capacidade para 50 litros, ele colocou 49 litros só, ok? 1 litro a menos. Quando ele colocou na manhã, a temperatura inicial era 15 graus Celsius. Ele abasteceu o carro e colocou no sol. Quando ele colocou no sol,
a temperatura, no caso aqui a temperatura final, foi para 40 graus Celsius. Sendo que o coeficiente de dilatação volumétrica desse combustível é 1,0 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius menos 1. Então, para resolver isso aqui, nós vamos usar a fórmula da variação da dilatação volumétrica, que é ΔV é igual a V0 mais o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura, ok? Então vamos lá, substituindo os valores. Como ele está procurando a variação do volume final, nós vamos pegar quem é o volume inicial, é a quantidade de combustível que ele colocou, 49 litros, era 50, mas ele colocou 49 litros. Quem é o coeficiente de dilatação volumétrica do combustível? É 1,0 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, quem é a variação de temperatura? É isso aqui, ó. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final 40 graus Celsius menos a temperatura inicial 15 graus Celsius. 40 menos 15 dá 25. Tá? Então tá aqui, ó. Variação de temperatura 25. 40 menos 15, 25. Então vamos multiplicar todo mundo aqui, ó. 49 vezes 1 dá 49. 49 vezes 1, 49. 49 vezes 25 dá 1225, tá? Esquece aqui o expoente com a base com o expoente, tá? Então 49 vezes 1, 49, vezes 25, 1225, vezes 10 elevado a menos 3 litros, ok? Então, para entender melhor, nós vamos eliminar o quê? A base aqui com o expoente negativo, ó, a potência com o expoente negativo. Então, como é menos 3, a vírgula está aqui, ó. Eu vou deslocar para a esquerda aqui, ó, 3 casa decimal. Para eliminar isso aqui, ó, menos 3, aqui eu tenho um ponto 1225, aqui é vírgula. A vírgula está aqui, eu vou deslocar 3 casa decimal voltando para cá, ó, da direita para a esquerda. Então ela vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3. Ou seja, a variação do volume final dá 1,225 litros, 1 litro e 225 ml, tá? Então, o resultado. Então, a estimativa de Flávio foi incorreta, pois o líquido aumentou em 1 litro, 1,225 litros, né? 1 litro e 225 ml, enquanto ele havia espaço para a dilatação de 1 litro. Ou seja, ele colocou 40, só 49, cabia 50. Então, olha aqui, ó, sobrou isso aqui, ó, 225 ml. Ou seja, houve um extravasamento, o combustível transbordou, tá? Ele calculou errado. Ele devia ter colocado menos combustível para poder colocar o carro nessa temperatura, ok? Então isso aqui é uma coisa típica do nosso dia a dia e realmente existe. Muito bacana. A número 6. Um frasco de vidro cujo volume é 300 centímetros cúbicos. A 100 graus Celsius está completamente cheio de um certo líquido. Quando se aquece o conjunto a uma temperatura de 140 graus Celsius, transbordam 2 centímetros cúbicos, tá? Isso aqui é cúbico, ó. 2 centímetros cúbicos do líquido, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco igual a 0,0027 graus Celsius menos 1. Nós vamos determinar, na letra A, o coeficiente de dilatação volumétrica aparente desse líquido, na letra B, o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Então, quando você lê isso aqui, fica bem embaralhado, não fica? Mas se você extrair daqui todos os dados, separar ele, fica fácil para você responder, tá? Quando ele diz que um frasco de vidro tem um volume de 300 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius, nessa temperatura, está completamente cheio de um líquido. Não sei que líquido é esse, tá? Eu sei que ele, no frasco tem um volume de 300 centímetros cúbicos a essa temperatura. Então, quando você aquece o conjunto, que está dentro do frasco e o frasco, a uma temperatura de 140 graus Celsius, então vai transbordar 2 centímetros cúbicos desse líquido, vai derramar, tá? Vai extravasar. Então, quando eu jogo ele para essa temperatura aqui, ó, vou aquecer tanto o frasco como o líquido com essa temperatura, ele vai derramar 2 centímetros cúbicos desse líquido. Sendo que o coeficiente de dilatação do frasco, ele só pode se dilatar até isso aqui, ó. Tá, ó. Coeficiente que ele pode se dilatar só esse valor aqui, ó. Então, nós vamos determinar o coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido. E depois o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido, ok? Então, vamos para cá. Então, olha aqui, ó. Então, nós vamos pegar quem? Os dados de lá. Então, eu tenho o quê? Dilatação aparente, foi o que ele derramou, 2 centímetros cúbicos. Então, quando ele estava 300 centímetros cúbicos de um líquido a 10 graus Celsius.
Então, quando aumentou a temperatura para 140, ele derramou isso aqui, ó, tá? Variação de volume aparente. O volume inicial, 300 centímetros cúbicos, a uma temperatura de 10 graus Celsius. Quando o aquecimento do conjunto do frasco do líquido foi para 140 graus Celsius, sendo que a dilatação volumétrica desse frasco só dá isso aqui, ó, o máximo que ele pode se dilatar é isso aqui. Então, nós vamos calcular o coeficiente de dilatação volumétrica aparente desse líquido, ok? Então, para calcular o coeficiente de dilatação volumétrica aparente é isso aqui, ó, ΔV/P. Coeficiente de dilatação volumétrica aparente aqui, ó, tá? Nós vamos pegar o volume inicial, multiplicar pelo coeficiente de dilatação volumétrica e pela variação de temperatura. Então, esse valor que eu já tenho, ó, foi o que derramou lá, ó, extravasou, quando houve aumento de temperatura de 10 para 140. 2, substituir, tá? Ele está procurando isso aqui, o coeficiente de dilatação volumétrica. Olha aqui, ó, aparente, tá? Ó. Volume inicial, 300. Quem é a variação de temperatura? 140, que foi a final, menos 10, que foi a inicial, 130, tá? Ó. 130. Então, nós vamos pegar aqui, 140 menos 30, 130. Então, repetiu todo mundo aqui novamente, ó, fizemos a subtração. Então, vamos lá. 300 vezes 130 dá 39.000. Então, ó, variação aparente, 39.000, gama AP, tá? Que é exatamente isso aqui que nós estamos procurando, ó, dilatação. Então, trazendo para cá, né? Esse aqui, ó, vem para isso da igualdade, negativo, e esse aqui vai para o negativo. Então, os dois negativos se anula o sinal. Então, isolando o que nós estamos procurando, tá? O coeficiente de dilatação volumétrica aparente desse líquido. Coeficiente de dilatação volumétrica aparente desse líquido. Vai ficar, ó, o que extravasou, o que derramou, dividido por quem? Pelo volume que tinha lá, ó, e a temperatura. 39.000. Então, 2 dividido por 39.000, nós vamos encontrar o coeficiente de dilatação volumétrica aparente de 0,005 graus Celsius menos 1. Então, vai dar isso aqui, ó. Coeficiente de dilatação volumétrica aparente vai dar esse valor, 0,0. Se você quiser melhorar o entendimento, é só transformar em notação científica isso aqui, ó. A vírgula está aqui, ó. Você rola até lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ficaria o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1. Tá? Se quiser transformar em notação científica. Se não quiser, fica dessa forma que tá tudo, tanto faz isso aqui como lá está correto. Menos 5. Ó. Então, levei a vírgula 5 casa decimal até lá. Ok? Quando eu estou levando para lá, fica negativo. Então, está aqui. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica aparente desse líquido vai ser esse valor aqui. Ó. Na letra B, diz o coeficiente de dilatação volumétrica real desse líquido. Ou seja, nós vamos juntar quem? A dilatação do frasco e a dilatação do líquido. Então, olha aqui, ó, dilatação volumétrica real, tá? A dilatação é igual a quem? Nós vamos pegar a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Então, dilatação volumétrica real. Quem for a dilatação aparente? Nós encontramos lá 0,05 graus Celsius menos 1. Quem é o recipiente? Ele me deu o valor lá no começo, ó. Ele só podia se dilatar, só pode se dilatar esse valor aqui. Então vai ficar dilatação, coeficiente de dilatação real vai ser quem? O aparente mais o recipiente, que vai dar 0,0032 graus Celsius menos 1, será o real. Juntamos os dois, ok? Então, nós vamos colocar mais informação na plataforma e alguns exercícios para na próxima aula gravarmos uma videoaula resolvendo os exercícios que nós vamos marcar lá no livro, ok? Então, muito obrigado. Qualquer dúvidas, estamos aqui.